então peraí, eu começo olhando pra lá. Você tem que... Caraca, você começa olhando pra lá, é assim que começa. Você não aprendeu ainda. Eu não sei se eu ia falar bom dia ou boa tarde. 12º podcast que a gente grava, você não aprendeu. Quando começa, olha pra lá. Pessoal, tudo bem? Eu queria fazer um brinde a vocês. E na verdade, você tá percebendo, Léo, que o meu relógio tá combinando com a camisa? Eu tô percebendo que hoje essa porra desse relógio tá funcionando, né? Que foi aquele mesmo que você trouxe da outra vez que não funcionava. Cara, mas combina. Eu não tô... Eu sou muito ajeitadinho, eu só não né? vou, não, calma. Pode dar ruim. Se eu falar pra você vai ver as horas, você vai derramar tubaína na sua camisa. A tubaína. É tubaína. Falando nisso, cara, de onde você tirou esse gosto por essa coisa enjoativa? Olha, eu vou contar uma coisa pra você. Perfumada? Parece que você tá tomando uma lata de um vidro de perfume. Você sabe o que é tubaína, não? Porque assim, eu não sei se o nosso público, é ali que eu tenho que olhar, sabe o que é. Porque aqui, você imagina, minha mão aqui, tubaína, aqui, mas o nosso produtor vai colocar uma foto da garrafinha de tubaína pro pessoal saber o que é tubaína. Não, eles estão pagando? Para não? Publi? Não. Não, mas é que ilustra a conversa. Não, sem não. Você vai falar... Tubaína. Aí, aquele refrigerante que a gente Mas eu tenho uma história interessante. Olha, eu tenho que contar... Porra, eu não sei se eu falo que faz tanto tempo assim. Fala, 30 anos. Boa. Porque faz tempo, né? E eu fazia um trabalho para antiga Telesp, aqui em São Paulo, é a antiga empresa telefônica, né? Depois virou Telefônica. Aliás, e virou, produção, sei lá o quê. Tem um telefone de disco aí ainda? Pra gente mostrar o que é, depois para as pessoas que saberem não sabem. o que é um telefone. Né? O que é um telefone, então, que não é mais aquela coisa do celular. Não é isso aqui não. Aí eu fazia um trabalho que era... Eu viajava muito, Léo, e pro interior de São Paulo. E aí, porra, era uma dureza do caramba, né? Dureza em termos de dinheiro... Não, é difícil. Não era moleza, dinheiro não era moleza. O trampo era ruim, o dinheiro era pouco, e quando eu viajava, eu ficava uma semana fora, e aí eu tinha uma diária. Vamos pensar assim, uma diária para comer, né? Tudo bem, a empresa pagava um hotelzinho que era ruim, sabe aqueles hotéis assim que você... Eu lembro uma vez que estava tomando banho e tive que disputar assim com um rato que queria subir e tal. Mas aí mas eu venci a guerra. De você ter que tomar banho no hotel usando sandália havaiana. Exatamente. Aí, sem publi, chinelo de dedo. Chinelo de dedo. Que não solta as tiras. E não dá mau cheiro. Não é mau cheiro e exatamente. Aí eu peguei... Fica a dica. Aí eu fui pra esse lugar. Eu tinha R$30, vamos voltar à história, R$30. Não, naquela época, você se lembra da unidade era cruzeiro monetária? novo, cruzado antigo, era um dinheiro, era 30 coisa, não sei o que era, mas 15 eu deixava em casa e viajava com 15. Pô, não dava, esses 15 não dava pra comer, não tinha como, tinha que fazer uma refeição por dia, né? E eu tinha que escolher muito bem qual era essa refeição, normalmente era um almoço, porque no interior você vai em restaurante para comer, esse restaurante, né? Eles colocam tudo na mesa, cara. Assim, macarrão com arroz, feijão, com tudo. Então você comia bem. Então eu comia muito bem no almoço, tomava um café da manhã no hotel, né? Que tinha, às vezes, tinha sempre o pão com manteiga e café com leite, beleza, tava tudo bem. Porra, e à noite? À noite não tinha muito. Aí um dia eu tô em Olímpia é uma cidade no interior que hoje é muito famosa, porque tem um parque grande lá, mas tinha umas 30 mil pessoas naquela época lá, eu tô lá no meio da praça, num coreto, aí tinha um cara lá do lado, e eu com uma puta de uma fome, ele começou a me contar uma história, começamos a conversar, não sei porquê, e ele começou a contar uma história pra mim, de que ele tinha um jeito de resolver a fome, né, que ele... Pegava, comprava Maria Mole. Diretor, coloca a Maria Mole aí também, porque vai que Recife... mas a Maria Mole genérica pode. Genérica pode. Por exemplo, se alguém de Recife tá assistindo, não sabe o que é Maria Mole, vai achar que é bolo de rolo. Não é bolo de rolo, é Maria Mole. É um doce que a gente tem aqui em São Paulo. Que fica assim. Que é Maria Mole, é uma massa com qualquer coisa, e ela é mole mesmo,
e vai um pouquinho de coco em cima, até que é gostosinho e tal. E ele falou assim que ele comia 3 Maria Mole e tomava meio litro de tubaína, porque vendia em litro, né? Garrafa de 1 litro, ou 900 ml, não sei. Aí a explicação dele é que, como a Maria Mole era mole, ele tomava o líquido, ela subia. Aí, Me dava a sensação de saciedade. Sensação de saciedade. Eu te confesso que eu tentei, não deu certo. Eu continuei com fome, obviamente não funcionou. Eu tenho uma dica pra você. Toma meio litro de Coca-Cola com uma caixinha de Mentos. Também dá certo. Você vai ver, eu acho melhor você olhar primeiro na internet o que acontece, o efeito. Mentos, a gente podia falar? Porque a gente tá fazendo propaganda aquelas bolinhas assim. Tá bom, aquelas bolinhas que se tá tomar fazendo, com Coca-Cola vai dar bom. Então, vai aí mas eu não deu certo, mas eu gostei da tubaína. E aí eu continuei a tomar tubaína. Até hoje eu tomo tubaína quando não bebo. De Maria Mole você não gosta mais? Não, Maria Mole também, mas eu evito misturar uma com outra. Eu já sei. O efeito não é bom e não é de saciedade, entendeu? Aí, o que eu fazia lá? Porque até agora o pessoal deve estar perguntando, né? O que eu fazia? Você viu o tempo de... Quanto tempo deu desse enrolation? Não sei, mas ele vai cortar. Esse enrolation no seu relógio. Aí, o que eu fazia nessas cidades? Eu fazia o que a gente chamava de arrolamento de quarteirões, ou seja, eu caminhava em quarteirões, e eu estou te falando assim, 40 quarteirões por dia. Tinha que caminhar cada quarteirão e olhar uma casa, anotar a rua, anotar o número, classificar aquela casa numa classe social aparente, né? É uma casa classe D, uma casa muito engraçada. Classe C, muito engraçada, não tinha telhado, não tinha nada e tal. E aí depois o que fazia a empresa com esses dados? Você imagina então, o tempo que demorava para fazer um quarteirão, fazia um estudo de demanda de mercado, né? Para daí depois fazer um planejamento de quantas linhas telefônicas deveriam ser instaladas naquela cidade. E assim eu fui num monte de cidades fazer isso daí. Aí entra a nossa história, porque aí você pode falar sobre o quê? Amostragem. Porque assim, eu na verdade... Você não ia entrar num edifício, se tivesse um edifício, você não ia entrar em todos os apartamentos. Não tinha edifício também, viu? Vou te contar. A cidade tinha 30 mil habitantes. Só tinha casa. A gente não tinha... Mas você classificava uma a uma? Uma a uma, tinha que classificar e tinha que, inclusive terreno, eu tinha que inclusive prever se daqui 10 anos teria uma outra casa similar àquela lá, porque eles precisavam saber isso. E depois... eles traíam, por exemplo, só as casas de classe C, por exemplo, ou A, para ir e avaliar a intenção de compra de um aparelho. Porque excluía... Porque era telefone, minha gente. Não é do tempo de vocês, mas telefone a gente declarava no imposto de renda. E custava uma puta grana. Uma fortuna. Tinha uma bolsa de telefone... Era um negócio assim. Tinha gente que comprava para alugar. Comprava para alugar. Agora, antes de você falar de amostragem, eu não tô com um negócio aí. Tô com o telefone. Não, tocou um telefone. Você não falou telefone, tocou telefone. Isso. Exato. Sabe por que tem essas duas coisas aqui em cima? Não. Isso daqui, onde que tá o diretor? Tá mostrando aqui? Agora tá. Tá? Essas são máquinas. Por que eu peguei isso ali? Para contar essa história antiga. Então, mas aqui pode fazer como se fazia um videocast na época. Um videocast. Na época da Segunda Guerra. Esse daqui ficava nas aeronaves, nos aviões de guerra e no cockpit e ia filmando. Isso aqui é de 1937. E filmava porque para depois saber onde ia jogar bomba, não sei o que lá, ou ver se a bomba deu certo. Os caras erravam pra caramba, né? Tem aquela história de que caía a bomba em tudo no mesmo lugar, então vamos pro outro lugar. Não, é que eles erravam o lugar e caía onde caía mesmo, né? E essa daqui é uma máquina, eu não sei se ela é alemã ou é americana. Essa é americana. E essa daqui é russa, que também era usada, mas essa era usada para fazer reportagens de guerra. Inclusive, olha o barulhinho, ó. Dá pra ouvir o barulhinho? Dá pra ouvir o barulhinho. É muito legal, né? Entendeu? E aí era
Você vem aqui, uma manivela Então, aqui. mas seria... Então, ó, aí você vem, faz a manivela aqui, ó, volta o filme e depois começa... Estraga a câmera do Emerson. Aí eu estrago a câmera do... Pra você aí, ver ó, onde você vai parar. olha que legal. E aí, pra que isso? Pra reportagem. E por que eu fiz isso aqui tudo? Tem a mínima ideia. Porra, só pra dizer que eu queria contar uma história de 30 anos atrás. Eu falei, traz umas coisas antigas aí. Você podia ter sido filmado por uma dessas, Não, né? não, porque essa é de 43, não dá, Nossa. 42, não dava. Bom, aí fala de amostragem. Não, então- Nossa, gente, eu tô Você já enrolou pra cacete, né? Então, vamos lá. Não, primeiro, assim, demanda amostragem. Tá? calma, eu sei o que eu vou falar. Ah, só tô falando tudo que eu falei, coisa boa. Não, então, mas você enrolou, mas vamos lá. Então vamos. Primeiro passo. O que você fazia naquela época, quando você chegava numa cidade, ia olhar bairro a bairro, quarteirão a quarteirão, ia passar o dia inteiro fazendo anotações sobre cada uma das casas, e se essa casa tinha o perfil A, B ou C. Você fazia um censo. Exato. Você fazia um censo, que é você pegar toda uma população, né? Ali era a população de casas na cidade de Olímpia, por exemplo. Então você ia casa a casa, anotando características daquela população, para depois saber, com base nessa população, quais das anotações que o Cláudio fez, quais são as casas que têm maior potencial pelas indicações que são de classe média alta, para comprar um telefone que não era uma coisinha à toa. Tá? Então isso é um censo. Tá? Então, e censo nem sempre é possível fazer, porque o censo custa caro. E naquela época não tinha Google Maps, etc., Imagina. que você pudesse ver as características de uma cidade e fazer já o QCIS ou qualquer coisa do gênero para você fazer inferências sobre uma população num determinado lugar. Ainda mais, ou plotar nível de renda em bairros diferentes, etc. Tudo isso você faz hoje com um aplicativo dentro do IBGE facilmente. Tá? Então você fazia um censo. Tá? E um censo nem sempre é possível, porque quanto maior a população, maiores são os custos. Tá? Então, por isso que eles tinham que te explorar e você só podia comer Maria Mole com tubaína. Porque se fosse pagar um puta salário, né, o censo seria impraticável. Tá? Então, e eram cidades normalmente de até 40 mil habitantes também, eram cidades pequenas. Então, isso é um censo. Agora, para a gente saber algo sobre uma população, nem sempre a gente precisa de um censo. A gente pode saber de uma outra maneira, como uma parte daquela população. Aí tem uma frase atribuída, não, mas acho que é do Robert Gallup mesmo, que ele fala... Do Instituto Gallup. Do Instituto Gallup, que depois virou o padrão ouro em pesquisa de opinião pública, que ele falava o seguinte: para você saber se uma sopa está salgada, você não precisa tomar toda a sopa. Você mexe a sopa, né, para ficar uniforme, e toma uma colherada. Né? Da mesma maneira que você, para fazer um exame de sangue, você não precisa tirar todo o sangue. Imagina só. Né? Então... Depois tem uma história dessa de exame de sangue, se eu puder contar. Não, claro, pode contar agora. Pode contar? Pode, né? Se você quer atrapalhar, já atrapalha, faz direito. Mas assim, é rapidinho. Aí eu fui fazer o exame de sangue num sábado, pela manhã. Aí lá no Não, e vai muita criança. Não fala qual é. Não vou falar o nome da... Mas aí, se quiserem pagar, a gente fala. Aí tinha muita criança. De sábado de manhã vai muito pai e mãe levar a criança a fazer exame de sangue, porque é a hora que dá, né? Porque durante a semana dá. Eu tô lá que eu fui fazer um exame de rotina, um exame de sangue. Aí tinha um cara todo vestido de palhaço pra animar as crianças, porque elas deram um pé no saco, querem ir embora e tal, e porra, vai tirar sangue, puta coisa ruim. Aí ele veio falar comigo, cara, né? O senhor veio fazer aqui hoje o quê? Eu falei, fazer exame de sangue. Olha, ele falou, vou lhe dar uma dica, fique atento. Ó, o seu nome qual é? Eu falei, é Cláudio Silveira. Ele falou assim, mas ó, vamos pensar assim. Chamou Leonardo Vils. Chamou, senhor Leonardo Vils, por favor. Se ninguém aparecer, o senhor vai. Porque de repente o senhor vai ganhar uma endoscopia grátis. Você veio, olha só que vantagem.
veio fazer o exame de sangue e leva uma endoscopia. Eu não vou nem perguntar qual foi o exame que você ganhou. Não. Eu achei... foi uma... Me lembrou quando eu passei na Vergueira e vi lá, curso de russo grátis. Eu falei, porra, por que não fazer um curso de russo grátis? Exatamente. É grátis, aí eu lembrei do cara, pô, volta. Então, tem muita coisa grátis que... Não vale a pena. Não né? vale a pena, né? Mas vamos lá, continua. Mas você para fazer um exame de sangue, você não precisa tirar um exame de sangue. Eu saí de lá vivo. Eu saí de lá vivo de preferência. Então, o que acontece? Como é que a gente faz para saber sobre um pedaço de uma população, características que a gente quer fazer inferências sobre a população inteira? A gente retira uma amostra. Perfeito. Então, tira uma amostra do seu sangue. Né? Se quiser a amostra do cabelo, não dá para fazer, né? Então não precisa, porque já tiraram toda a amostra, já tiraram a população inteira dos seus cabelos. Para ver se é oleoso. Então todo mundo queria saber se meu cabelo era oleoso. A população inteira já foi, então esse daí já não, eu fui cobaia. Tá? E assim como o Gallup falou, você prova um pouquinho da sopa para saber se a sopa está salgada. Né? Ele está fazendo uma inferência a partir de um pouquinho da sopa. Né? Agora, quais são os critérios, ou o principal critério, os principais critérios para que uma amostra, o que a gente analisa a respeito da amostra, sejam características da população? No primeiro, vem de uma coisa chamada do teorema do limite central. Teorema do limite central. Teorema do limite central. Anote aí. Anota aí. O tema é amostragem, estamos falando de teoria do limite central. Teorema. Teorema do limite central é o seguinte: se você extrair amostras de maneira aleatória, depois a gente vai falar sobre isso, de uma determinada população, a distribuição das médias dessas amostras vai ser uma distribuição normal. Em torno da média da população. Certo. Quer dizer o seguinte, você está extraindo, não vamos falar do seu sangue, mas vamos supor que você está extraindo dados sobre uma determinada cidade. Olímpia. Né? Sobre Olímpia, sobre o nível de renda das pessoas. O pessoal do prefeito de Olímpia deve estar então, feliz. sobre o nível de renda das pessoas, vamos supor que a gente não tenha... Que fosse lá na sua época, né, que você ia para lá e que você queria saber nível de renda, etc. Você não ia entrevistar todos os 30 mil habitantes de Olímpia. Você ia ter que ter algum critério para extrair habitantes de Olímpia, que a gente já vai ver já, para você... fazer lá a amostra com 30 mil habitantes, sei lá quantos casos iam ser necessários, mas iam ser, se fossem 500 ou 1.000 habitantes para você entrevistar. Isso. A cada amostra, à medida que você fosse tirando aquela amostra, ou fizesse várias amostras de 100 pessoas, a média daquelas amostras estaria alinhada, distribuída em torno da média da população. Ou seja, quanto mais amostras você fizer, mais a média vai estar alinhada com a média da população. Tá? Aí depois um dia a gente faz o cálculo na mão, como fazer alguma amostra. Mas para isso, a amostra precisa ser aleatória. O que é uma amostra aleatória? Todos os habitantes de Olímpia tem que ter a mesma chance de participar da sua pesquisa. Aí, se você está num dia preguiçoso e você vai num bairro de classe mais sofisticada em Olímpia, o que a sua amostra vai ser? Ela vai ser uma característica da população de Olímpia? Da população sofisticada. Da população sofisticada, né? Então, se você vai fazer, deixa eu fazer isso por telefone que eu não estou afim de sair do hotel. População com telefone. Da população que tem telefone. Né? Se você vai num restaurante ou num boteco... Não, vai no parque. Vai no parque, da pessoas e durante o dia. Que é a amostra de quê? De pessoas que podem ir ao parque durante o dia. Né? E assim sucessivamente. Ou seja, o princípio da amostra aleatória é que todo mundo tem a mesma chance. Naquela época, o que você poderia fazer? Pegar um catálogo de endereços, né, de Olímpia, e selecionar ao acaso trocentos endereços. Posso te contar como que nós fazíamos? Claro.
Nós fazíamos, depois que estava mapeada a cidade, fazia um clusters de regiões. Cluster, traduz. Agrupamento. Um agrupamento de quarteirões de determinadas regiões da cidade. Então, eu tinha que extrair, por exemplo, eu já sabia, porque já tínhamos feito o levantamento prévio, que naquele agrupamento de quarteirões tinham aproximadamente tantas pessoas. Então, como havia cálculos antes que tinha que obedecer 5% ou 95%, tá? Eu tinha que fazer uma casa, entrevistava uma pessoa, pulava 3 casas, entrevistava outra pessoa, pulava... Você sabe qual é o nome dessa técnica? Eu não me lembro, Léo. Você está fazendo a amostragem sistemática, tá? Que seria a mesma coisa de você abrir o catálogo de endereços numa página aleatória e falar a cada 3 casas eu vou visitar. Randomizável. A primeira é aleatória e as outras são sistematizadas a partir da primeira. Isso. O que garante também, ou seja, você vai pular 3 casas, mas por que eles mandavam você fazer isso, você sabe? Eu tenho uma explicação, vamos ver se está certo. A ideia era que esta pessoa da 4ª casa tinha menos contato com essa pessoa da 1ª casa, o que poderia retirar algum nível de influência, de opinião, se eu pegasse o vizinho do lado. Essa era uma explicação. Pode ser, isso faz sentido, mas a questão é o seguinte, é para você não escolher. Porque quem você escolheria? Aqueles lugares que você achava, esse aqui tem cara de que vai responder. Sim. Porque o que acontecia se você pulasse 3 casas e a casa... Tinha cachorro. Não, te deram, não quero falar com você que você é muito feio. Pulava e ia nas próximas, pulava 3 casas de novo. Isso. Porque é para evitar um viés de seleção, de um julgamento do pesquisador. Que um julgamento do pesquisador... Aí não tinha nada a ver com influência, porque não estamos avaliando marcas. Agora, se você fosse, que aí é uma técnica, perguntar, você tem alguém para indicar para responder? Aí já passa a ser uma amostragem por bola de neve, que ela deixa de ser, ou seja, fulano que conhece fulano, que conhece fulano, conhece fulano. Agora, quando a gente vai para aleatória, então a gente tem aí 3 níveis, né? 3 tipos. A aleatória simples, que é sortear, sorteio um, sorteio outro, sorteio outro, sorteio outro. Hoje em dia é muito mais fácil fazer isso, mas continua muito difícil. A sistemática, que a partir de uma aleatorização, você vai, a cada 10 eu vou fazer, ou então eu vou para a Praça da Sé entrevistar pessoas na Praça da Sé. Porque a Praça da Sé tem representatividade de muita gente que circula em São Paulo. Ou na Avenida Paulista, lugares que... Então, eu vou entrevistar uma, aí depois da 10ª pessoa que passar, eu abordo. Então, todas essas coisas são maneiras de evitar o viés, um julgamento do pesquisador. Pô, essa pessoa tem cara... tá com um sapato bonito, então... Aqui não é seu caso, normalmente. Não, hoje eu tô bem. Você tá com sapato vermelho? Hoje eu tô com um sapato muito bonito. É um Lebutão ao contrário, com um sapato vermelho? Eu não tenho como mostrar, né? Mas eu tô combinando coisa. Dá pra ver que tem tá, é pra combinar esse vermelho CS aí, é pra combinar com o sapato, Onde né? é que tá o CS? Tá. Eu nem sei. Tá. Tá no seu peito, caramba. Então, tá aí. Tá aqui. Não, é do outro lado. Do outro lado? Gente, imagina... Agora assim, pausa. Imagina o Cláudio fazendo a barba. Ele olha no espelho e não consegue identificar. Ele botou a mão do lado errado. Mas tem um CS aqui, ó. Foi bordado. Minha camisa é bordada. Então, mas você viu... Por quê? Porque eu adoro as pessoas que estão me escutando. Me vendo. Ninguém tá nos vendo, Ninguém tá nos vendo. Mas o diretor falou que tem não sei quanto 1 milhão de visualizações. Um dia. No terceiro episódio, vamos falar da história do... Não, continua aí. Pode continuar. Da conversa com a Lia.
ali a Resende. Ah, tá. Depois Não. anota. A gente daqui 2 episódios, tá? É, anota aí. Mas vamos dar um... Porque, não vamos dar spoiler. Não, sem spoiler. Não, porque ele vai me humilhar um pouco mais. Aguardem que tem mais coisa, mais besteiras. Vamos lá, agora eu só quero que vocês fiquem com essa pulga atrás da orelha. Como é que o Cláudio faz a barba se ele não consegue ver no espelho, né? Ele coloca a mão do lado errado. Então, por isso que tá com essa barba branca aí mal feita. Tem que ir no barbeiro porque falta coordenação motora, né? Tá bom, mas vamos lá. Vamos encerrar a parte da amostragem? Calma, não encerrar, ainda falta, meu. Então, falta, cacete. Vai logo, mas porque você só enrola, você fica contando história. Tá com Até parece que tá saco todo cheio. mundo querendo saber da sua vida, caraca. Então vamos lá. Então a primeira foi isso. A amostragem aleatória é simples, né? Então você vai sortear e vai lá. E a sistemática é essa que você fazia. E depois tem dentro uma amostra aleatória estratificada. É que você conhece de antemão estratos da população. Tá, tem tantos de classe A, você B, pega C, e dados você... de IBGE, já tá lá? Isso, e você vai o quê? Vai procurar uma proporção de respondentes dentro de cada um daqueles estratos. Isso é o padrão ouro. Agora tem o padrão... Não, e é o padrão possível. É o padrão possível, né? E que a gente tem que tomar muito cuidado. Que é a amostra por conveniência. A amostra por conveniência tem... eu vou perguntar para pessoas que eu conheço. Eu vou perguntar para clientes da minha marca ou com os quais eu tenho contato, né? Então, é uma amostra por conveniência. E a gente tem que tomar um cuidado danado, né? Com questões do tipo... 90% ou 95% dos passageiros, eu vou agora falar uma extinta, da Varig, preferem voar com a Varig. Lógico, né? Se você entrevistou passageiros da Varig voando pela Varig, eles estão dizendo, se eles estão voando pela Varig, a tendência é que eles tenham preferência a voar pela Varig, né? Então a gente tem que tomar um cuidado para nossa conveniência não virar um viés de seleção, né? Por exemplo, quando há um estudo de satisfação de cliente e você tem a listagem de clientes, afinal, se é satisfação de clientes, você tem que medir experiência. Mensurar. Né? Quem você mede isso é a régua. Tá? Você tem que mensurar a satisfação também com base em experiência. A gente sempre pede para a inclusão também de ex-clientes, porque até para saber porque o cara virou ex-cliente. E o que se evita é que, por exemplo, a área comercial diga, eu quero esses entrevistados. O cliente tem que dar a liberdade. Isso a gente fala com B2B, né? No B2B a gente faz bastante isso. O cliente tem que dar a liberdade que, olha, essa listagem de clientes está comigo, essa a sua listagem. Daqui eu vou selecionar dentro disso aqui, de todos os seus clientes e ex-clientes, você de maneira aleatória. Vai sair daqui de maneira aleatória. Se aquela empresa que você gosta tanto não foi entrevistada, aquele cliente, né? Aquele cliente que ia falar bem de você. Você ia garantir o bônus. Mas, por exemplo, quando a gente pega, olha isso, quando a gente está pegando essa listagem, então a gente tem, aliás, é bom a gente lembrar o que é população. População é nosso objeto de interesse. A população de casas em Olímpia é o número de casas, são todas as casas de Olímpia, né? A população de pessoas em Olímpia são todas as pessoas em Olímpia, né? A população de famílias são todas as famílias em Olímpia. Então, população é o conjunto que te faz, sobre os quais você quer fazer algum estudo, alguma inferência. A amostra é uma parcela dessa população que você vai tirar segundo critérios ou aleatórios, que é o probabilísticos, ou não probabilísticos, que aí a amostra por conveniência, que a gente vê muito na área acadêmica também. Eu quero fazer um estudo na minha empresa
um estudo de caso na empresa onde eu trabalho, porque a empresa onde eu trabalho é mais fácil para mim. Mas são amigos de colegas de trabalho. E aí o que acontece? Para ser um estudo de caso, esse caso precisa ter alguma coisa de bom, né? Então a gente precisa tomar um pouquinho de amostra de conveniência. Cuidado com isso. Porque para ela não virar um viés de seleção, tá? Aí depois tem o de julgamento, né? Que é o pesquisador acha, esse aqui é importante eu falar, mas por que é importante? Porque tem um sapato bonito. Por que é importante você falar com ele, tá? E por cotas, que é mais parecido, até um pouquinho com a estratificada, mas também, ou seja, eu sei que existe na população, então eu vou procurar, mas de maneira não probabilística dentro das cotas de classe A, B ou C. E essas coisas podem levar para uma segunda, um segundo bate-papo, para a gente depois falar, legal, a gente já sabe que tem um limite, teorema do limite central, que se eu extrair amostras de maneira aleatória, a média dessas amostras vai estar em torno da média da população. Se está em torno da média da população, legal, porque eu posso fazer inferências a partir da amostra para a população. Né? Posso dizer mas que aí vão ter a população. Conceitos que a gente precisa discutir um pouquinho mais, e pode ser num outro encontro, sobre margem de erro, nível de confiança, erro padrão, desvio padrão é noutra. Tá? Mas o erro padrão é o desvio padrão, dividido por a raiz de N. É o que que vocês escutam falar sempre aí de 95% de confiança, 5% de dois pontos percentuais para mais ou para menos, mas isso a gente faz com mais calma. Para não misturar a tubaína com... A gente em pesquisa usa muito o que ciências sociais aplicadas sugere que você tenha no máximo 5% nessa margem de erro. E mais para pesquisas, por exemplo, que necessitam de um pouco mais de pesquisas eleitorais, por exemplo, né? Aí se trabalha aí com esses 2%, etc. Mas nas pesquisas tradicionais que a gente faz, de B2C ou B2B, tanto faz, a gente não precisa de esse nível de acuracidade. Não, 2%. Porque, ou seja, tem coisas assim, isso aqui deu 30, pode ser entre 35 e 25, o cliente tá, eu tô confiante com isso, porque quanto menor o nível de erro, maior a amostragem que você precisa ter. Isso. Tá? Então, quanto maior você, o nível de confiança, maior a amostra. Você, então, são por coisas, exemplo, às vezes tem 500 casos. Aí você, para baixar de 4,6 para 3, você pula isso para 900. Não faz sentido você ter um investimento desse para algo que você está medindo, por exemplo, sobre uma população que são os seus clientes. Super heterogênea, né? Aliás, homogênea, super homogênea. Ou seja, são todos clientes seus. Então você ter um controle maior sobre isso, né? Mas aí você vai continuar agora? Você vai estragar? Eu estraguei tudo. A gente ia falar só de amostragem. Não, isso era para a próxima. Você quer falar? Fala. Não vamos falar. Não, agora temos que encerrar. Então encerra, né? E como que encerra, Léo? Tchau. Aliás, sabe, tem uma coisa que é legal, que... O diretor não ensinou a gente como encerra? Não, ele falou pra só fala assim, começou. Ele não fala corta nem nada, ele é uma pessoa muito educada. Então, mas a gente pode encerrar do jeito que a gente quiser. Pode. E calma. Pra câmera? Calma. Mas uma coisa legal é que essas gravações são atemporais. Atemporais, é verdade. Então, quem está vendo, se alguém vir, né? Não, mas vai ter, minha família vai. A gente não sabe se vai ser Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, por exemplo, se você tivesse com aquela camisa horrorosa que você pegou na lavanderia hoje, que era de Carnaval, né? Que no Carnaval bloquinho você seria expulso,
né, de Então, tão feia que era, mas- ninguém ia saber se você estava gravando perto do carnaval ou não, porque é atemporal. É atemporal. Por isso que eu evito. Ou seja, por isso que a gente não pode dar bom dia, boa tarde, boa noite. A gente E encerra só. E o ano? A gente vai poder falar que ano que estamos gravando? A gente está no século XXI. Então tá bom. Né? Então tchau. Mas se o relógio não funciona, para que precisa do ano, né, cara? Esse funciona. Esse está funcionando. Aquele não funcionava. Então tá, tchau, né? Tchau. Um abraço.